Gente, vocês já pararam para pensar por que tantos estudantes têm medo das disciplinas de teoria sociológica? Hoje a gente vai falar desse artigo aqui, que foi publicado em 2023 na Teaching Sociology, que ele traz exatamente esse problema. Eu sou ambientalista, socióloga, e a gente vai falar sobre esse artigo hoje. Então, gente, os autores, eles dizem basicamente que os estudantes, eles chegam achando que a teoria sociológica é chata, é abstrata, enfim, um pouco ultrapassada, intimidante. Isso gera o quê? Ansiedade. Então, tanto para entender quanto para você estudar, escrever sobre aquela teoria. Mas se a gente pegasse lá Marx, Weber, Durkheim, usando filmes de época, pinturas e músicas clássicas, foi exatamente o que a professora Linda Hunter ela fez. Ela reformulou o curso dela de Teoria Sociológica Clássica, do segundo ano da universidade, e ela passou a incorporar justamente 3 tipos de recursos artísticos, sendo eles os filmes de época, cenas de filme ambientados no período em que os teóricos viveram. O segundo eram as pinturas, obras de arte do mesmo período histórico. E a terceira era a música, composições da época tocadas no início das aulas. Então ela aplicou uma pesquisa com os alunos de 2020 e depois comparou com outra pesquisa feita com a mesma disciplina em 2019. E os alunos avaliavam de 1 a 5 o quanto cada recurso ajudaram eles, né? E, basicamente, os números exatos que estão no artigo são: para os filmes, as médias ficaram entre 4,3 e 4,6 em todas as perguntas que fizeram a eles. Para a arte, entre 3,6 e 4,1. E para a música, foi o mais baixo, entre 2,5 e 3,4. Mas o mais impressionante desses dados foram os alunos que deram de 4 ou 5, foram 94% dos alunos para o uso de filmes no quesito sustentar o interesse, né? Conseguir fazer com que a teoria sociológica explicada por meio do uso de filmes fosse continuamente interessante. E 89% deram nota 4 ou 5 para os filmes no quesito entender o material teórico. Isso são os dados, né, desse estudo, que basicamente eu vou ler o que os alunos disseram sobre os filmes agora. Durante a aula sobre Wollstonecraft e como as mulheres eram privadas da sua criatividade, assistir a um trecho de filme daquela época, vendo os personagens representando aquilo, aprofundou meu entendimento sobre como a expressão feminina era condenada. Isso falando sobre os filmes, né? Sobre as pinturas, um aluno falou: os slides de arte exigem que você faça conexões entre a teoria escrita e as artes visuais. Isso requer foco e um nível mais alto de pensamento. E sobre como isso ajudou na memória, depois de ver os filmes em aula, eu me senti muito mais confiante para escrever sobre teorias, porque ter uma imagem visual na mente me ajudava a lembrar os pressupostos de uma teoria, de um teórico ou a principal preocupação social de uma época. Então, o artigo ele também explica por que a música teve notas baixas, porque os autores atribuíram 3 razões. A relação entre a música e a teoria é menos explícita, então os alunos eles precisam pensar de forma mais crítica e analisar mais profundamente para fazer as conexões. E o segundo razão seria: muitos alunos não estão familiarizados com música barroca, clássica ou romântica. E a terceira razão, o professor dedicou menos tempo à música, então tocava apenas uma peça por aula no início para ambientar, né? Diferente dos filmes da arte que eram mostrados e discutidos ao longo de toda a aula. E os autores eles sugerem uma solução no artigo: deixar
os alunos contribuírem. Eles poderiam criar uma playlist de música contemporânea que exemplificasse os conceitos teóricos, seria uma alternativa, né? Mapear o que deu, né, de conflito no que foi aplicado e tentar uma solução, né? Então, basicamente, o artigo ele vai ter como conclusão que os alunos eles responderam positivamente aos filmes da época, de época e arte, em alguma medida a música também, né, nas aulas de teoria sociológica, e essa abordagem ajudou os alunos a perceber o material como interessante, relevante, né, tendo essa questão de a poder se entender e ser lembrado de uma forma mais fácil, porque é aplicável ao mundo real, né? Então, os autores, eles reconhecem que leva anos, né, para desenvolver um bom acervo desses recursos, mas o retorno, o engajamento e o aprendizado é imenso. Então, uma observação importante que eles colocam é que quando o curso precisou migrar para o remoto, né, durante a pandemia, os alunos continuaram se beneficiando dos recursos artísticos, mesmo de formato virtual. Então, a teoria sociológica aplicada, né, emergindo nas questões históricas, mostra como que os alunos, através das músicas, das épocas, eles ajudam a entender a teoria de forma viva, né, de forma mais humana, porque está mais próxima do que eles vivenciam, né, a música, a arte. Então, é uma forma de mostrar que dá para aplicar a teoria sociológica de uma forma criativa. Eu gostei muito desse artigo, recomendo a leitura, né, aprofundar, porque eu estou trazendo aqui de uma forma mais resumida, né, mas eu acredito que seja muito interessante para trabalhar com pessoas neurodivergentes que têm hiperfocos. Eu acho que não só trabalhar de forma individual, mas que a pessoa consiga também no mundo dos interesses, não pessoas neurotípicas, neurodivergentes, conseguir ver a sociologia dentro daquilo, para que se torne relevante e fácil de memorizar, porque acho que a teoria clássica, Marx, Weber, Durkheim, acaba se tornando um pouco distante, né? As pessoas também consideram um pouco arcaico, não gostam de sociologia por achar que a gente está falando só lá dos 3 porquinhos, né? Justamente por isso, porque acho que fica um pouco longe da realidade. Claro que para algumas pessoas, né, não é longe, né, da realidade. Algumas pessoas conseguem fazer essa conexão do que está vivendo, dos objetivos, do que faz sentido, da luta, do porquê entrou na sociologia. E isso eu falo dos alunos da própria sociologia, e pensando nos alunos que não fazem sociologia, trazer um pouco do sentido no mundo deles, né, na música, na arte, na cultura, um passo de eles conseguirem aplicar na vida deles. Eu acho que isso também é muito interdisciplinar, porque todas as disciplinas para aprendizado poderiam utilizar disso: matemática, português, línguas estrangeiras, porque é você conseguir colocar dentro do mundo da pessoa aquele aprendizado de forma aplicada. Então, eu acho muito bonita a iniciativa dessa professora, Nalinda Hunter, o que ela fez, porque eu acho que é você também criar uma nova maneira, e aí falando do segundo ano da universidade, de você ensinar a sociologia, do que é o que é esperado, né? A gente senta lá e a gente sabe qual vai ser o script. E eu acho que essa surpreender com o novo, é também um passo de brilhar o olho do que não é o comum, né? Então você ter uma sensação de, nossa, eu vou para aquela aula e aquela aula é diferente dos demais. Então a tentativa de fazer algo diferente já é um grande passo. Usar recurso artístico já é um grande passo, porque não é o esperado, né, dentro da academia. Então, espero que gostem da leitura, que traga uma luz, né, porque que as pessoas têm medo das disciplinas. Não, acho que medo, acho que um receio, não sei, porque é mais difícil, né, essa leitura, e
e conseguir colocar na realidade. Então, fazer trabalhos com que eles consigam fazer essa junção, né, com temas atuais, não só a arte, mas com que realmente brilhem os olhos, cativem esses alunos. É isso. Eu sou Nicole Calisto, socióloga, e até o próximo vídeo.